Olá, galerinha, tudo bem com vocês? A tia espera que estejam todos bem. Tô com muita saudade. Espero também que vocês estejam animados para nossa primeira videoaula, né? Que nós vamos fazer por aqui, nos encontrarmos por aqui. Amém? Quero que vocês peguem a sua revista, pega lá a sua revista e a sua Bíblia, para que nós possamos trabalhar com eles durante o vídeo e depois que você assistir o vídeo, quando você for fazer sua lição, ok? Feito isso, eu quero que vocês abram a sua revista lá na lição 4. A nossa revista está falando dos amigos de Jesus. E o amigo de Jesus que nós vamos conhecer hoje é o amigo impulsivo. O título da lição é O Amigo Impulsivo. Quem conhece uma pessoa impulsiva? Ou será que você é uma pessoa impulsiva? Uma pessoa impulsiva, ela age com as emoções. No calor da emoção, no calor da raiva, ela fala alguma coisa. E isso pode magoar outra pessoa. Isso pode trazer consequências para nós, certo? Então, o que nós devemos fazer? Pensar antes de falar. Muito bem. Então, nós devemos ser tranquilos para falar, cedo para ouvir e tardio para falar, assim como diz a palavra do Senhor. Amém? A história de hoje está lá no livro de Lucas, na nossa Bíblia. Está lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículo de 1 ao 11. E também em Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33. Eu quero falar com vocês a respeito do versículo para que a gente vai memorizar na lição de hoje. O versículo está no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 10. Eu quero que você abra a sua Bíblia para que você leia comigo este versículo. Lucas está lá no Novo Testamento, no finalzinho da Bíblia, lá no livro dos discípulos de Jesus, no capítulo 5, no versículo 11. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 10, perdão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Quem era Simão? Alguém sabe quem era Simão? Simão era o nome de Pedro antes dele ter um encontro com Jesus. Naquele tempo, Pedro era pescador. Ele estava no mar, junto com seus amigos, pescando. Eles tinham pescado a noite inteira e não tinham pegado nenhum peixe. Foi aí que Jesus chegou na vida deles. O que Jesus falou para eles? Teve um encontro com eles e disse para eles irem para águas mais profundas e que eles lançassem a rede naquelas águas. Jesus mandou eles lançar a rede, eles jogaram a rede. Aliás, Pedro disse assim para ele: nós não pescamos nada a noite inteira, mas porque o Senhor está falando, eu vou obedecer. Pedro pegou a rede, mas era Pedro, Tiago e João que estavam no barquinho. Ele pegou a rede, jogou no mar e a rede encheu de peixe. Eles tiveram a pesca maravilhosa. Foi um milagre que Pedro viveu com Jesus e seus amigos, e aí ele passou a crer que Jesus era o Messias, era o enviado para salvar o povo. Então, eles tiveram uma pesca tão maravilhosa que eles ficaram muito alegres. Olha o quanto eles estão alegres. Olha quanto peixe. Imagina passar a noite inteira pescando e não pegar nada, e sob uma palavra daquele que é o nosso Senhor, o milagre acontecer. É muito maravilhoso. Após isso, Jesus chamou Pedro, Tiago e João para serem seguidores dele, para serem discípulos dele. E eles foram. E convivendo com Jesus, em uma ocasião que eles estavam na Galileia, Jesus pediu para que eles ficassem e fossem para o outro lado do mar da Galileia, que Jesus ia despedir a multidão que estava indo com ele, que estava ouvindo os ensinamentos de Jesus. Então Pedro
e os discípulos de Jesus foram para o outro lado do mar da Galileia. E eles estavam lá e veio uma forte chuva, muita chuva. Essa história também vocês já ouviram. Muita chuva, e eles ficaram com muito medo, eles ficaram apavorados com medo do que podia acontecer. Olha aqui. Meu, gente. Eles ficaram com muito medo, porque imagina, vento, chuva e o mar balançando de noite, dá muito medo mesmo. Então, eles ficaram com muito medo, aquela tempestade, aquela chuva, quando eles olharam lá na frente, viram um homem andando sobre as águas. Aí que eles ficaram com mais medo ainda, pensaram, é um fantasma. E não era. Era Jesus. Jesus veio caminhando sobre as águas ao encontro deles. E quando eles viram, aí eles estavam com muito medo, e Jesus disse para eles, não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo, sou eu, Jesus, sou eu. E aí, o que eles fizeram? Acalmaram, e Jesus acalmou aquela tempestade, acalmou o mar. E Pedro, como impulsivo que ele é, o que ele falou? Deixe-me que eu vá até o Senhor andando sobre as águas. E Jesus disse para ele, então venha andando. E Pedro começou a caminhar sobre as águas, mas aí começou a dar ouvido pro medo. Ele estava com medo, porque estava em cima do mar, andando sobre as águas, imagina. E aí ele começou a ficar com medo. E aí ele começou a afundar. Por quê? Porque ele estava com medo, ele tinha esquecido a fé. Aí ele estava com medo. Então ele começou a afundar e ficou apavorado com medo. Jesus foi e socorreu Pedro. Dando para ver? Então o medo fez com que Pedro afundasse. E aí Jesus pegou ele pela mão e socorreu Pedro. A partir daí, Pedro viveu outra maravilha com o Senhor. Pedro viveu o socorro do Senhor na vida dele. E todos ficaram muito admirados e disseram, realmente o Senhor é Filho de Deus. O que nós aprendemos com essa lição? O que nós aprendemos com o versículo que está lá em Lucas capítulo 5, versículo 10? Que o Senhor é o nosso socorro e que nós somos pescadores de gente. Tia, mas o que é isso, pescar gente? Como que eu vou pescar gente? Juniores já é uma idade que todas as crianças são usadas pelo Senhor para falar da palavra do Senhor, não é verdade? Para compartilhar aquilo que aprende na salinha. E vocês, juniores, já são mais velhos, mais crescidos, e tem muitos amigos, muitos familiares, podem falar de Jesus para essas pessoas, é onde você vai ganhar, vai pescar essas pessoas para Jesus. Nós vamos fazer a lição que tá lá na tarefinha número 4. Ai, deixa eu abrir aqui. Número 4. Vocês vão fazer pra mim essa lição, certo? E memorizar o versículo. E eu quero deixar um desafio com vocês para nosso encontro virtual online, né? Que nós vamos ter quinta-feira. Quero deixar para vocês um desafio. Ser pescador de gente é falar do reino de Deus, é ser como os discípulos falavam de Jesus e as pessoas entendiam e queriam viver aquilo que eles viviam. Como pescador de gente, o desafio que a tia tem para vocês hoje é que vocês falem de Jesus para uma pessoa, pelo menos uma pessoa, ok? Aí quinta-feira, no nosso encontro, você vai me contar como foi essa experiência, você vai me contar como que a pessoa reagiu ao que você falou de Jesus para ela. Fala para ela o que você conhece de Jesus, o que você a sua experiência com Jesus. Fala para essa pessoa, me conta quem que é, faça a sua atividade e nós nos encontraremos na quinta-feira para nos comunicarmos ao vivo, ok? Eu quero orar com vocês agora, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez aqui hoje,
pelo que Ele falou aos nossos corações, ok? E agradecer pela oportunidade de estarmos juntos mesmo de hoje, amém? Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Pai, muito obrigada pelo que o Senhor fez hoje. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade de estarmos juntos mesmo longe. Obrigada, Deus, pela inteligência que o Senhor deu ao homem de criar tecnologia que faz nos aproximarmos. Obrigada, Deus, pelas crianças, pelos seus familiares que estão acompanhando. Obrigada, Senhor, por cada tia do Ministério Infantil. Obrigada, Deus, pela nossa líder Natália, que ela seja, Senhor, ungida pelo Senhor, Deus, que ela tenha, Deus, o sonho do Senhor no coração dela. Pai, obrigada, Deus, por cada criança, obrigada, Deus, pelo Ministério Infantil, obrigada por tudo, Deus. Amém. Fiquem todos com Deus e espero vocês quinta-feira. Beijo!